amar como Jesus. E eu não sei se vocês perceberam, mas o ano ele iniciou há um mês atrás já, né? O ano está passando rápido, a gente já está em fevereiro e geralmente, né, em fevereiro as rotinas começam a ser estabelecidas. Então, mês de janeiro ainda a gente está naquele clima meio de férias ainda, as crianças em casa, né, a gente está mais tranquilo. Quando entra o mês de fevereiro, e aí começa, né, a nossa rotina anual. E talvez você pensou aí no início deste ano sobre algumas coisas que você precisa fazer, sobre algumas coisas que você deseja que aconteçam na sua vida. De repente, alguns hábitos que você quer aderir, né, este ano, de repente algumas coisas que você quer parar de fazer e ocupar este tempo melhor com outras coisas, alvos, objetivos. Todo ano parece que nós entramos neste mesmo ciclo, né, de desejar coisas, de almejar coisas, e quando a gente chega no final do ano a gente faz, né, esse levante para ver o que a gente conseguiu, o que a gente não conseguiu e o que a gente precisa melhorar. É por isso que nós estamos falando aqui a respeito de resoluções, porque resoluções são exatamente isso. Quais são as decisões que nós queremos tomar para o benefício da nossa vida daqui para frente? E talvez você pensou aí naquelas coisas mais tradicionais, né? Este ano eu quero emagrecer. Quantos pensaram isso? Quero ver, só para ver se é só eu. Não, tem muita gente me acompanhando, né? Então, você quer ser mais fitness, né, durante esse ano, você quer andar mais, você quer comer menos, ou pelo menos menos bobagens, né? Comer de maneira mais saudável, você quer ler mais livros, você quer ler mais a palavra de Deus, você quer orar mais, você quer estar mais na igreja, você quer ter mais tempo com a sua família, enfim, tantas coisas que no começo do ano a gente almeja, não é verdade? E todas essas coisas são boas, mas eu queria falar aqui eu acho que essa série de mensagens ela é boa para 3 tipos de pessoas. Primeiro, para as pessoas que ainda não estabeleceram nenhuma resolução. Então, de repente, você falou, puxa, sabe que eu nem pensei sobre isso ainda? Eu nem sei o que eu quero, eu nem sei no que eu vou focar esse ano, né? E eu quero falar, então, essa série vai conversar muito com vocês durante esse mês. Também para aqueles que já fizeram as suas resoluções. De repente você fez uma lista de coisas que você quer fazer esse ano. Só que eu quero falar com você porque talvez você não incluiu essas coisas que nós vamos conversar aqui. Então, de repente, é uma oportunidade para você colocar também na sua agenda isso. E para você que fez resoluções e acrescentou aqui, né, vários itens sobre a espiritualidade, nós vamos falar sobre amar como Jesus. Quem colocou isso aí na sua agenda para esse ano? Olha aí, tá vendo? Quem colocou na sua agenda viver com sabedoria esse ano? Quem colocou na sua agenda focar no essencial? Quem colocou aí na sua agenda que durante esse ano você vai, em todos os momentos, olhar para cima, direcionar o seu olhar para Deus? Pois é, então acho que é uma série bastante importante para todos nós. E o texto que eu gostaria de conversar com vocês se encontra lá no Evangelho de João, João capítulo 13. Nós vamos fazer a leitura do 1 ao 11, que é o contexto aqui do sermão, e a gente vai finalizar nos versos 34 e 35. Então, João 13, do 1 ao 11, e a gente vai pular para o 34, 35. E o texto diz assim: Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. E durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que traísse a Jesus, sabendo este que o Pai tudo confiara às suas mãos e que ele viera de Deus e voltava para Deus, levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima e, tomando uma toalha, cingiu-se com ela. Depois deitou água na bacia e passou a lavar os pés aos discípulos e a enxugar-los com a toalha com a qual estava cingido. Aproximou-se, pois, Simão Pedro, e este lhe disse: Senhor, tu me lavas os pés a mim? Respondeu-lhe Jesus: O que eu faço não sabes agora, compreendê-lo-ás depois. E disse-lhe Pedro: Nunca me lavarás os pés.
Respondeu-lhe Jesus: Se eu não te lavar, não tens parte comigo. Então Pedro lhe pediu: Senhor, não somente os pés, mas também as mãos e a cabeça. Declarou-lhe Jesus: Quem já se banhou não necessita de lavar senão os pés. Quanto ao mais, está todo limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos, pois ele sabia quem era o traidor. Foi por isso que disse: Nem todos estáis limpos. Versos 34 e 35. Novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vós ameis uns aos outros. E nisso conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns pelos outros. Oremos mais uma vez. Senhor, nós mais uma vez estamos na sua presença, pedindo agora, Deus, iluminação para o nosso coração, para a nossa mente, para que estejamos focados, ó Deus, na sua palavra, nas orientações, nos princípios, nos ensinamentos que o Senhor quer passar para nós nessa noite. Que estejamos atentos a isso, que teu Espírito Santo seja gracioso, ó Deus, e nos ensine, nos instrua, para que essa resolução, ó Deus, ela esteja conosco durante o decorrer do ano. Como nós sabemos que é importante, ó Deus, nós entendermos, compreendermos essa palavra tão pequena, tão simples, que é o amor, mas na perspectiva do Senhor. Que o Senhor nos ajude essa noite. Ó Deus, que o Senhor fale aos nossos corações, essa é a nossa esperança e a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, queridos. Eu gostaria de chamar aqui, né, esse sermão e esse texto que a gente leu de o amor que enxerga. O amor que enxerga. Porque você já deve ter ouvido falar que o amor é cego. Esse é o ditado popular, né? O amor é cego. E nessa ideia, né, de o amor é cego, para aqueles que gostam de filmes aí, tem um filme antigo aí, os anos 2000, né, saiu um filme intitulado exatamente O Amor é Cego. Quem já assistiu O Amor é Cego? É um filme interessante, né, cujo personagem, chamado Hall, né, ele é um homem que segue à risca o conselho do seu pai moribundo, né, e ele, seguindo o conselho do seu pai, ele se interessa, né, então, por mulheres que tenham um físico perfeito. Essa é a ideia do filme. Então, ele se torna um homem muito superficial e ele avalia as mulheres, né, com base no seu corpo físico. Mas tudo muda na vida dele quando, né, por acaso, ele encontra um guru, né, de autoajuda que resolve ajudá-lo, né, nessa questão aí de... Só um pouquinho aqui que desligou meu negócio aqui. Tem vezes que até a tecnologia abandona a gente, né? Calma aí. Ué. Queridos, eu vou pedir licença um pouquinho, eu vou pegar meu celular aqui.
Desculpa, queridos, ficou bem menor aqui a letra, mas a gente às vezes foge, né, do modo analógico, confia aqui na tecnologia e acaba ficando às vezes na mão, né? Mas voltando então à nossa conversa, esse homem então superficial que avalia, né, ali as mulheres com base na sua aparência externa, ele encontra esse guru. E esse guru vai hipnotizar ele, né? E ele, então, a partir desse momento, ele começa a ter uma perspectiva diferente. Essa hipnose faz ele ver as pessoas com base na beleza interior. Então, ele olha para as pessoas que, às vezes, aparentemente são muito feias, né? Dentro dos padrões ali, mas ele vê elas como bonitas, né? Então, ele começa a ter essa perspectiva e ele vai se apaixonar, né, por uma mulher chamada Rosemary, né, e ela é uma mulher extremamente obesa, né, mas por outro lado ela é uma pessoa muito boa, né, de coração. Então quando ele olha para ela, ele não vê aquela aparência de uma mulher obesa, mas ele vê uma espécie de deusa ali, né, e ele fica extremamente apaixonado. A visão dele ainda continua nessa perspectiva da aparência física, mas ele foi hipnotizado, né, então aquela beleza interior acaba se refletindo na beleza física. E é engraçado que ele tem um amigo, né, um amigo chamado Maurício, que acha que ele foi enfeitiçado, né, e ele quer quebrar esse feitiço para ele voltar a ser o amigo dele normal, né, que vê as pessoas do jeito certo. E ele consegue um jeito de quebrar essa hipnose. E aí o filme vai discorrer nesse sentido, em que a hipnose é quebrada e agora ele enxerga a Rosemary, né, de maneira plena. Ele consegue ver o físico dela, ele percebe que ela é uma mulher obesa e totalmente fora, né, do padrão que ele tinha de beleza exterior, só que agora ele precisa decidir então o que ele vai fazer em relação a isso. Né? E agora, ele vai manter esse relacionamento, ele gosta dela de alguma outra forma, ou ele vai levar em consideração a aparência física? E a ideia aqui é exatamente essa, né? Um filme romântico, né, que romantiza essa ideia do amor, e é por isso que o nome é O Amor é Cego. A ideia aqui é mostrar que se você eliminar esse requisito aqui da aparência, você pode descobrir, né, o que é o amor real. Então, o filme fala sobre isso, né, você vencer esses limites do amor, né, o amor não está vinculado à aparência física. Então, se você eliminar isso, né, você pode encontrar coisas boas. Mas a grande questão das relações, e por isso que eu chamei aqui essa mensagem de o amor que enxerga, porque as questões relacionais, elas não estão voltadas apenas a questões de aparência física. Então, por mais que uma pessoa possa ser agradável aos nossos olhos, por mais que a gente possa gostar das pessoas por questões externas, todo relacionamento, quando ele envolve a convivência, ele acaba se tornando problema, porque aí começam também as frustrações. Quando os relacionamentos eles começam, se aprofundam, quando a gente se aproxima de pessoas, por mais benefícios externos que você possa ver, vão começar a surgir também essas questões dos conflitos internos que advêm dessas relações. Então, frustrações, decepções, né, tudo isso acontece nas relações, o que torna, às vezes, inviável essa ideia de que o amor é cego. O amor, ele enxerga, porque o amor ele não pode ser falso. E é exatamente isso que a gente vê aqui Jesus estabelecendo para a gente como lição. O nosso amor, ele pode estar sendo construído sobre expectativas. Essa é a grande questão. E geralmente é assim que funciona. Talvez não seja a beleza física, mas aí a gente tem outros tipos de expectativas em relação ao comportamento, em relação ao jeito, a como decide as coisas, né? E tudo isso ele pode prejudicar a nossa forma de amar. Então, a nossa forma de amar não deve estar construída sobre as expectativas, mas sobre a verdade. E Jesus, ele não propõe para a gente um amor que é cego. Na última noite aqui, conforme a gente leu no texto, Jesus com os seus discípulos, ele deixa claro que esses discípulos aqui são homens falhos, são homens instáveis, são homens contraditórios. Mas mesmo assim, ele declara,
amem uns aos outros como eu vos amei. O versículo 1 afirma que Jesus, tendo amado os seus, amou até o fim. Significa que Jesus amou essas pessoas que eram contraditórias, pessoas que eram falhas, pessoas que eram instáveis. Porque é isso que o amor verdadeiro faz. O amor verdadeiro não ama por causa das expectativas que tem em relação a outras pessoas, mas porque ele está baseado numa verdade, que está baseado na graça, que é o que a gente vai aprender aqui. Agora, que tipo de amor é esse que Jesus usa como padrão para o mundo reconhecer os seus discípulos? Porque essa é a pergunta que a gente precisa responder para essa noite. Se a nossa resolução para este próximo ano é amar como Jesus, a grande pergunta é essa: como Jesus amou então os seus discípulos, para que eu também possa amar os outros e assim ser reconhecido como um discípulo de Jesus? É isso que o texto vai nos ensinar agora. E se o mundo ele pergunta, né, por que o amor ele é cego, Jesus vai responder mostrando para a gente que não, com base em como ele ama. E fica claro aqui que é um mandamento: amem uns aos outros. Eu dou um novo mandamento, Jesus falou. Versículo 34. Um novo mandamento vos dou, que ameis uns aos outros, assim como eu amei a vós. Mas antes de ser um mandamento de Jesus para nós, é um modelo. Jesus foi um exemplo de como esse amor ele pode, de fato, ser realizado, ser executado na nossa vida. E esse primeiro traço aqui do amor de Jesus para nós é surpreendente. O primeiro ponto que eu gostaria de destacar aqui é que Jesus amou conhecendo plenamente quem ele amava. Jesus amou conhecendo plenamente quem ele amava. O evangelista João aqui no seu texto, ele também deixa claro que Jesus sabia quem o trairia, Jesus já sabia quem o negaria, Jesus já sabia quem fugiria quando a coisa ficasse difícil. Mas mesmo assim, Jesus permaneceu amando os seus. Esse é um detalhe porque o nosso padrão natural é amar enquanto a gente é surpreendido de maneira positiva pelas pessoas. Esse é meio que um padrão natural. Puxa, enquanto nessa relação aqui eu estou sendo afetado de maneira positiva, então eu continuo. Mas quando a realidade aparece, quando os defeitos aparecem, quando os conflitos surgem, quando as contradições de ideias aparecem, a gente meio que recua, a gente questiona se a gente deve continuar amando ou não, se a gente deve insistir ou não. Só que Jesus aqui, ele faz o oposto. Jesus ama com plena consciência. Jesus ama com plena consciência porque o amor de Jesus não está baseado numa ilusão sobre as pessoas, mas sobre a graça que ele tem a oferecer. Esse é o tipo de amor que Jesus tem. É por isso que mesmo conhecendo profundamente os seus discípulos, mesmo sabendo inclusive o que eles fariam no futuro, Jesus continua amando eles. E isso é difícil para nós porque talvez essa seja uma crise que você tem. Será que se alguém conhecesse você profundamente, continuaria te amando? Será que se alguém soubesse as coisas que você pensa, continuaria te amando? Será que se alguém soubesse essas mazelas que você carrega no seu coração e que você não compartilha com ninguém, será que mesmo assim as pessoas continuariam te amando? E provavelmente não. Mas a gente está diante de um amor aqui que transcende as nossas experiências. Porque se ninguém conseguiria amar você, conhecendo você profundamente, eu quero te dizer que existe alguém que o faria. E não só que o faria, mas que o fez. Porque Jesus morreu na cruz por todos aqueles que creem nele, inclusive nós, sabendo dos nossos pecados. Não apenas dos nossos pecados passados, mas dos nossos pecados presentes e dos nossos pecados futuros também.
Esse tipo de amor, ele cobre todos os anseios que a gente tem. Todos nós buscamos amor, todos nós queremos ser amados. Essa parece que é a grande questão X da vida. Nós fazemos o que fazemos, nós lutamos, né? Por que um homem levanta todos os dias cedo, trabalha, rala para trazer as coisas para a sua família? Porque no fundo ele quer ser amado por isso. Porque as mulheres, as esposas trabalham também para ajudar, mas elas cuidam do lar, elas cuidam da família, elas se esforçam, porque elas querem ser reconhecidas por isso, querem ser amadas por isso. Então, os filhos querem ser amados pelos pais, os pais querem ser amados pelos filhos. Nós queremos ser amados uns pelos outros, mas existem essas barreiras que às vezes nos atrapalham de fazer isso. E elas estão muito voltadas à nossa forma de ver e de fazer esse tipo de análise nas relações interpessoais. Porque nós amamos pelos motivos errados. E esse é o ponto aqui. A gente ama com base na expectativa e não na misericórdia. E uma coisa que é interessante de a gente observar é que Jesus, ele nunca se decepcionou. Eu acho muito interessante isso. Jesus nunca se decepcionou, porque Jesus também nunca se iludiu. E geralmente a gente se decepciona a ponto de romper com as pessoas, a ponto de deixar de amar, porque a gente se iludiu em algum sentido. A gente buscou alguma perfeição, alguma coisa que estava mantido ali aquela relação. É quase que uma relação de troca. Enquanto você me dá isso, eu te amo. Quando você parar de me atender, quando eu parar de ver benefício, quando a minha expectativa sobre você baixar, aí eu vou começar a questionar se eu vou te amar ou não. Jesus, ele não amava os seus discípulos no sentido de quem eles pensavam que eram. E Jesus também não nos ama, não ama a pessoa que você pensa que você é. Mas Jesus, ele amou realmente quem os seus discípulos eram, e Jesus ama exatamente quem você é, sabendo quem você é. Se Jesus conhecia tudo sobre os seus discípulos, inclusive os erros que eles cometeriam, a pergunta que fica para a gente é: por que Jesus não se afastou deles, não é mesmo? Se você pudesse prever os movimentos das pessoas, e você soubesse que alguém vai pisar na bola com você amanhã, o que você faria a respeito? Provavelmente a gente se afastaria. É meio que um instinto natural. Para se proteger, a gente se afasta de pessoas que não vão dar o retorno que a gente acredita que merece. Mas Jesus, ele conhecia profundamente os seus discípulos. E conhecer poderia levar Jesus também a decidir se proteger. Mas quanto mais Jesus conhece alguém, mais ele se aproxima desse alguém. E essa proximidade de Jesus com as pessoas, ela ganhava uma forma concreta. Como que esse amor de Jesus, então, quando ele se aproximava de pessoas pecadoras, pessoas que erram, assim como os discípulos, mas assim como nós também, como que Jesus prova esse amor? E o segundo ponto que eu levanto aqui é que Jesus, ele amou servindo e não exigindo coisas. Jesus amou servindo e não exigindo. Olha o versículo 3, 4 e 5. Ele diz assim: sabendo este que o Pai tudo confiara às suas mãos e que ele viera de Deus e voltava para Deus, levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima e, tomando uma toalha, cingiu-se com ela. Depois deitou água na bacia e passou a lavar os pés aos discípulos e enxugando-lhes com a toalha com o que estava cingido. É muito interessante isso, porque a maioria de vocês já deve saber que no contexto ali, quando um anfitrião trazia visitantes para uma janta, para uma ceia, ele deveria fornecer ali um servo que faria esse trabalho de lavar os pés dos visitantes. Diferente de hoje, antigamente as visitas eram feitas por meio de viagens a pé, e os terrenos ali semidesérticos eram cheios de terras, de poeiras, enfim. Então, quando uma visita chegava numa casa, a primeira coisa que ele precisava fazer era lavar os pés.
Agora, quem lavava os pés dos visitantes? Né? Então, geralmente, tinha um servo que fazia esse trabalho. Então, esse servo ele ficava na porta como uma espécie de diácono, né, na igreja. Ele colocava a toalhinha ali no ombro, o balde de água, e quando a visita adentrava, sentava-se numa cadeira, né, e aquele servo, então, lavava os pés. Porque esse era o serviço dele. E aqui, a gente tem no contexto da ceia, quando a gente lê no Evangelho de Mateus, por exemplo, você vai ver que os discípulos estavam em meio a uma discussão calorosa. E a discussão calorosa que esses discípulos estavam envolvidos era sobre grandeza. A grande discussão era quem vai ser o maior no reino de Deus? Sou eu. Não, você não, sou eu. Né? E aí aquela discussão de quem seria o maior. E de repente, eles escutam um barulho de água, um barulho de bacia, e quando eles olham, eles são tomados pelo silêncio, e aquela cena, né, ali começa a comovê-los no sentido de que eles veem o próprio Jesus, o anfitrião, tomando o lugar daquele servo. Jesus então tira a sua capa, que é um sinal de status, e agora ele joga a toalha de um escravo nos seus ombros, coloca a bacia no chão, se ajoelha ao chão e começa um por um lavar-lhes os pés. E essa é uma cena grandiosa, porque ela vai para além de um discurso. Jesus, se ele ficasse só falando a respeito do amor, mesmo assim a gente acreditaria. Mas Jesus mostrou o que é o amor. E é isso que pega bastante para a gente, porque enquanto os discípulos aqui estão discutindo sobre quem é grande, sobre a grandeza, Jesus, que já sabia quem ele era, ele já sabia que o Pai lhe tinha dado todo o poder sobre todas as coisas. Jesus que deveria estar falando assim, ei, vocês querem saber quem é o maior sou eu sou o grande, eu sou o poderoso. Mas diferente disso, enquanto eles discutem sobre essa ilusão de quem é maior, de quem é mais poderoso, o mais poderoso, Criador dos céus e da terra, está agora de joelhos diante desses camaradas, pecadores, fracos, e Jesus está diante deles, ajoelhado, lavando os pés. Então, esse lava-pés aqui do texto, ele não é apenas um gesto de humildade genérica, que muitas vezes, né, algumas leituras fazem parecer, mas é uma redefinição radical sobre o que é o poder. Porque o que Jesus está fazendo com esse ato silencioso é responder essa pergunta. Eles estão querendo saber quem é o maior no reino dos céus. E o que Jesus está fazendo aqui, ele está respondendo. Quem é o maior no reino dos céus? É aquele capaz de deixar o seu orgulho de lado, tomar a posição de quem serve o outro. Jesus está respondendo isso, e isso é uma redefinição do que de fato é o poder. Porque o nosso padrão de amar, ele tem mais a ver com uma espécie de transação. A gente dá se a gente receber. Se a gente receber, a gente dá. É uma espécie de moeda de troca. Só que Jesus, ele está servindo seus discípulos aqui sem negociar retorno. Até porque se ele esperar algum retorno desses homens, ele não vai ter nenhum. O que esses homens aqui têm para oferecer em troca do amor de Jesus? Nada. Jesus precisa amar eles simplesmente porque quis. E essa é a lição para nós. Jesus não ama os seus discípulos para ser reconhecido por isso. Jesus ama exatamente porque Jesus sabe já quem é. E no reino de Deus, queridos, a autoridade, ela não se prova pelo quanto você tem controle, mas pelo quanto você está disposto a se doar. Essa é a forma de a gente analisar o amor no reino de Deus. No reino de Deus, o amor, ele não exige direitos. O amor, ele na verdade assume as devidas responsabilidades. Amar é uma responsabilidade que cada um tem. E a gente ama não como uma moeda de troca, mas porque a gente quer ser servo como Jesus foi. A gente ama por causa da graça que foi despendida a nós. Porque se nós fomos amados e perdoados sem poder pagar, por que a gente quer exigir que alguém pague pelo nosso amor? Não faz sentido. E o que Jesus está querendo dizer aqui no final é exatamente isso, que
os discípulos, eles serão reconhecidos exatamente por esse tipo de amor. Um amor que ama, apesar das pessoas, das suas falhas, dos seus erros. Um amor que serve sem exigir nada em troca. Mas será que esse amor, ele resiste quando servir deixa de ser apenas um ato simbólico, mas quando esse amor começa a doer também? Porque a gente precisa lembrar aqui que esse lava-pés de Jesus, esse ato de Jesus aqui de se ajoelhar, de tomar uma bacia com água e de lavar os pés sujos de homens indignos, a gente pensa assim, nossa, isso aqui é um ato, é um exemplo grande do que é de fato amar alguém. Só que se a gente for parar para pensar, esse lava-pés aqui está apontando para algo muito maior. Porque não acabou aqui a missão de Jesus. Pronto, lavei os pés desses homens que não mereciam, agora eu posso ir embora. Não foi isso que aconteceu. Lavar os pés dos discípulos, servi-los dessa forma simbólica, estava apontando para um sofrimento muito maior que Jesus ia enfrentar logo mais. Esse ajoelhar para lavar pés, servir, ele estava apontando para a cruz, que daqui a pouquinho Jesus vai ter que suportar por esses mesmos homens, os quais ele lavou os pés. Isso me leva ao terceiro ponto, porque Jesus amou até o fim, mesmo quando doeu. Mesmo quando gerou dor, Jesus amou os seus. O versículo 1 diz isso para a gente: tendo amado os seus, amou-os até o fim. Isso significa que Jesus não amou os seus enquanto era conveniente fazer isso. Porque Jesus sabia o custo desse amor. E a cultura, ela ensina para a gente que a gente deve amar até um certo limite. E o limite geralmente é a ideia do sofrimento. Quando começar a doer, desista. Quando amar começar a ser difícil, a gerar dor para você, se você ama e você não é compreendido, ou se a pessoa não retribui esse amor, geralmente a cultura vai falar, sai daí. Só que Jesus, muito pelo contrário, ele permanece, mesmo quando amar é sinônimo de sofrer. Jesus ama os seus discípulos, mesmo sabendo que vai sofrer por ações deles, que vão desencadear um sofrimento maior, que é a separação de Deus na cruz. Por causa do amor de Jesus por aqueles homens e por nós também, Jesus sofreu a maior dor, uma dor indescritível que ninguém jamais vai conseguir entender, que é a separação de Deus. Muitas vezes a gente acha que Jesus, a dor maior de Jesus foi as chicotadas, foi o fato dele ser pendurado na cruz, mas não foi essa a dor maior que Jesus sofreu. A dor que Jesus sofreu, a angústia de Jesus, estava baseada no fato de que ele se separaria de Deus. Algo que é inédito, jamais isso tinha acontecido. O fato de ser o nosso representante significa exatamente isso, que nós rompemos a nossa relação com Deus. E para que Jesus pudesse nos representar perfeitamente, ele também precisaria se tornar maldito no nosso lugar. E a ideia de maldito é exatamente alguém que está amaldiçoado, que está afastado, desconectado de Deus. E aí Jesus, então, sabendo de todo esse sofrimento que lhe viria, mesmo assim Jesus permanece amando. Aliás, o apóstolo Paulo vai falar que o amor, que o verdadeiro amor, ele tudo sofre. Ele tudo espera, ele tudo suporta. Esse é o tipo de amor que Jesus tem para oferecer. E esse amor, ele é desse jeito, não porque esse amor ele vai glorificar o sofrimento. Porque geralmente a gente vai pensar que, mas tem casos que a gente, que uma pessoa pode ser abusada e ela precisa romper. Eu não estou falando desses extremos. E também não estou falando a ninguém devais coisa alguma, senão o amor. O fato de a gente, às vezes, ter que se afastar de alguém não significa que a gente tem que deixar de amá-lo. Até porque Jesus ensinou que nós devemos amar até os nossos
inimigos. Porque a régua para o amor não é o que a gente acha, não é o que a cultura define, mas é o padrão de Jesus. Ele não está falando, ame do jeito que você quiser, ele está falando, amem como eu vos amei. Existem critérios aqui, e critérios altos. Então, o amor, ele não é assim porque ele glorifica o sofrimento, mas porque o amor verdadeiro, ele sempre enxerga a redenção onde a gente enxerga fracasso. Porque, às vezes, as relações não estão muito boas e a gente pensa, vamos abandonar isso porque já fracassamos. Mas o amor de Jesus tem a ver com redenção, com restauração. E a gente parou de acreditar nisso, não sei porquê, mas a gente parou de acreditar que o amor de Deus, se vivido por nós, ele pode gerar redenção. Relacionamentos que foram quebrados podem ser restaurados, sim. O amor tem poder para fazer isso. O amor de Jesus. O amor que salva de verdade, ele não foge da dor, mas ele persevera, apesar da dor, para cumprir o seu propósito. O amor de Jesus por nós teve um propósito. E agora ele pede que nós vivamos esse mesmo amor também para cumprir um propósito. O amor de Jesus não visava protegê-lo, mas visava ele se entregar para salvar. Agora, se esse é o amor de Jesus, o que ele espera ver é refletido em nós, então? Se esse é o tipo de amor que Jesus tem, o que ele espera ver refletido em nós? E eu quero concluir aqui dizendo que, o versículo 35, Jesus diz, nisto conhecerão todos que sois meus discípulos. Você é um discípulo de Jesus, querido? Você deseja ser um discípulo de Jesus no ano de 2026? Um discípulo bom mesmo, raiz mesmo? Jesus vai falar, nisto conhecerão que vocês são os meus discípulos, se vocês amarem como eu vos amei. O mundo não vai reconhecer a gente, não vai reconhecer a igreja pelos seus discursos. O mundo não vai reconhecer a gente pelas nossas estruturas. O mundo vai conhecer a gente por este amor visível, consciente e perseverante. A característica dos discípulos de Jesus que formam a igreja é o amor. É o amor a Deus e é o amor uns para com os outros. Agora, não confundam. O amor cristão, ele não é cego. Ele é cristalino. O amor cristão, ele não é frágil. Ele é sacrificial. O amor cristão não é passageiro. Ele é fiel. E a pergunta final aqui não é se a gente admira a capacidade de Jesus amar, mas se Cristo já começou a aparecer em nossas relações, em nossas escolhas e em nossas respostas. Essa é a grande questão para nós. Não é admirar Jesus por este amor, mas Jesus já começou a aparecer aí na sua vida, desse jeito? Jesus já começou a aparecer aí nas suas relações? Jesus já começou a aparecer nas suas escolhas, nas suas decisões? Essa é a questão para nós. O versículo 34, ele arremata dizendo, um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei. Agora, há um argumento aqui na fala de Jesus que é interessante, porque a pergunta é, o que há de novo aqui? Porque ele está falando, um novo mandamento vos dou. E dele vai falar, que ameis uns aos outros. Mas esse mandamento aqui, ele já está no Antigo Testamento. Isso aqui já era uma lei para o povo judeu. Os seguidores de Deus já deveriam amar uns aos outros, porque isso daqui já está lá no Antigo Testamento. Então, quando Jesus diz, um novo mandamento vos dou, que ameis uns aos outros, não tem nada de novo aqui. E é interessante porque a novidade aqui não é o amor em si, mas é o padrão. Esse é o novo mandamento. Não é o fato de que nós devemos amar, mas o novo mandamento é o novo padrão como esse amor se revela. Porque o amor, ele deixa de ser o padrão
né, deixa de ser o amor próprio. Porque no Antigo Testamento a gente vai ler, ame o próximo como a ti mesmo. Ame a Deus sobre todas as coisas e ame o próximo como a ti mesmo. O novo aqui está exatamente nisso, é que ele deixa de estar vinculado a um amor próprio e ele passa a ser agora focado num amor sacrificial, como eu vos amei. Então agora o que mudou? Não é ame o próximo como a ti mesmo, mas é ame o próximo como eu amei. Por isso que o tema dessa nossa mensagem é amar como Jesus. Não é amar como eu amo a mim mesmo, não é amar como eu acho que devo amar, mas o padrão, o novo mandamento de Jesus é amar como ele amou. E o amor de Jesus é isso aqui que a gente acabou de descrever. João Calvino, ele tem uma frase que diz o seguinte: aquele que se agrada de si mesmo e se eleva acima dos outros, não pode ao mesmo tempo cumprir o dever do amor, pois o amor começa onde termina o desprezo pelos outros e a vanglória própria. Então a gente começa a amar aos outros verdadeiramente quando a gente começa a entender que esse amor é autossacrificial. É menos da gente para caber mais amor pelo outro. E eu encerro aqui, talvez, né, se você ainda não conseguiu assimilar, mas eu gostaria de deixar aqui 3 aplicações práticas sobre isso que a gente falou, para que você anote aí, né, e você pratique durante esse ano. Porque a primeira aplicação que eu gostaria de deixar com você é a seguinte: ame pessoas reais e não versões idealizadas. É isso que a gente aprende com Jesus aqui. Esse é o tipo de amor de Jesus. O amor de Jesus ama as pessoas reais, do jeito que elas são, e não aquela idealização que a gente tem a respeito das pessoas. Porque o amor cristão, ele de fato começa quando as ilusões terminam. O verdadeiro amor, ele se prova exatamente quanto mais conhecimento a gente tem das pessoas, das suas fraquezas e dos seus erros. É aí que o amor de fato é provado. Então, a gente precisa parar de amar as pessoas que a gente idealizou, as versões das pessoas que a gente idealiza, e começar a amar as pessoas como elas de fato são. Segunda aplicação que eu gostaria de deixar é: sirva sem transformar o amor em moeda de troca. Essa é a lição que Jesus nos ensina aqui também. Amar como Jesus é dar, é doar, e sem calcular o retorno. Amar como Jesus é amar, é dar, é se doar, sem calcular o retorno. E também, terceiro lugar, terceira aplicação, permaneça quando for mais fácil desistir. Permaneça quando for mais fácil desistir. Porque o amor que permanece é o amor que torna Cristo visível ao mundo. O Jesus falou que nisto conhecerão, nisto verão que vocês são meus discípulos, se vocês amarem como eu amei vocês. O amor de Jesus foi um amor perseverante. E isso é uma lição para nós, a gente precisa permanecer, mesmo quando for mais fácil a gente desistir. E se a gente incorporar durante este ano essa perspectiva e decidir, né, estabelecer como uma resolução principal, amar como Jesus, a gente não apenas vai ter um estilo de vida melhor, mas a gente vai glorificar a Deus. Deus é sempre glorificado na nossa obediência. Deus não quer saber se é fácil ou é difícil fazer, porque foi difícil para ele também. Mas é fácil, é difícil amar? Não sei, você que vai dizer isso. Mas a questão aqui não é se é fácil ou se é difícil. A questão é: você vai obedecer ou não? Você vai amar ou não? Porque se você não amar como Jesus te amou, você não será reconhecido como um discípulo dele. Esse é o desafio para nós, esse é o nosso compromisso, essa é a nossa responsabilidade, e que o Senhor nos ajude, nos dê graça, para que durante esse ano, né, o amor dele possa aparecer em nossas vidas e a gente possa cumprir, né, esses pontos aqui de amar
as pessoas, mesmo conhecendo elas plenamente, que a gente possa servir como Jesus, não exigindo nada em troca, e que a gente possa amar até o fim, mesmo quando isso implica em dor para os nossos corações. Que o Senhor nos abençoe. Vamos orar mais uma vez. Senhor, obrigado por sua palavra, te agradecemos, ó Deus, porque o Senhor revela para nós a sua vontade, que o Senhor espera de nós como filhos, como discípulos do Senhor. E, Senhor, nós sabemos a dificuldade que existe aqui nessa perspectiva. Nós sabemos que o Senhor está pedindo para nós aqui algo impossível de realizar sem a sua graça. Ninguém aqui é capaz de amar as pessoas como o Senhor se não estiver numa relação profunda com o Senhor. Se nós estivermos desconectados do Senhor, nós não vamos amar ninguém. E este é o segredo aqui, Deus. É possível a gente amar como Jesus se nós estivermos experimentando esse amor que Cristo oferece. E essa é a grande questão que a gente precisa responder essa noite. Nós estamos conectados com o Senhor? Nós estamos recebendo este amor da fonte correta? Porque se nós sabemos que somos amados por Jesus, a gente consegue também ser gracioso, amar e perdoar aqueles que estão ao nosso redor. Que o Senhor nos ajude a fazer isso. Nós oramos assim em nome de Jesus. Amém.